palavra do Senhor diz que não foi nós que escolhemos a Deus. Foi Ele que nos escolheu. Um dia, nós vivíamos mergulhado em um mundo perverso, no pecado. Muitos de vocês viviam, ou como nós vivíamos, totalmente perdido neste mundo. Que bom, amada igreja, que o amor de Deus nos alcançou. A palavra diz que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Quando nós confrontamos o livro de João, capítulo 15, 16, e vamos lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Veja que consonância esses dois versículos. Veja que harmonia esses dois versículos. Abra em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Para que nós possamos compreender, amada igreja, o chamado de Deus em nossa vida. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações dei por profeta. Igreja, preste bastante atenção. A Bíblia diz que antes que Jeremias nascesse, ele já conhecia Jeremias. E que ponto Jesus ou Deus conhecia Jeremias? Jeremias ainda não tinha sido formado dentro do ventre da sua mãe. E a Bíblia diz que Deus já conhecia Jeremias. A ciência, ela tem comprovado, cientificamente ela tem comprovado, o que a palavra do Senhor diz, há mais de 685 anos, lá na Palestina, com o profeta Jeremias. A ciência prova isso. Eu quero dizer, amada igreja, que nós somos mais do que vencedores. Eu não entendo porque nos dias de hoje há muitos cristãos que ficam murmurando, que ficam reclamando, que ficam se maldizendo. Há muitos que dizem: não, mas eu não consigo vencer. A vida está ruim para mim. Eu quero dizer, amada igreja, que nós somos o vencedor. A ciência comprova isso. Uma mulher, ela no seu período menstrual, isso é comprovado cientificamente, que ela produz óvulos, 600 mil óvulos, e só um amadurece para ser fecundado. E como que esse processo acontece? Para que nós possamos compreender que desde o nosso nascimento, o Senhor já nos conhecia e nos fez vencedor. O estudo comprova em torno de 500 milhões de espermatozoides, que há uma média de 182 milhões de espermatozoides. Só um é que consegue fecundar.
Isso quer dizer, igreja, que nós participamos de uma competição. E nessa competição, o Senhor, Ele já nos conhecia. Aquela competição que nós participamos, naquele momento que nós íamos ser gerados. Havia mais de 180 milhões entre nós lutando para o primeiro lugar. E essa competição não tinha o segundo lugar. O segundo lugar representava a morte. Porque só um é que tinha que chegar. E foi exatamente, igreja, quando nós fomos formados lá no ventre da nossa mãe. Isso quer dizer que só nós chegamos. Como que eu vou abrir a boca? Como que nós iremos abrir a boca para dizer, amada igreja, que nós somos fracassados, que nós somos derrotados? Não, o Senhor nos escolheu. Por isso que a palavra diz, Jeremias, antes de você ser formado, eu já te conhecia. Eu sabia que você ia vencer. E quando você saiu da madre, quando você nasceu, eu te ungi como profeta em Israel. Igreja, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já nos conhecia. A palavra de Deus, amada igreja, me faz lembrar quando Jacó, ele estava na casa do seu pai chamado Isaac. E ele saiu de casa. E a única coisa que ele levou da sua casa foi a palavra do seu pai, a promessa de Deus. E ele vai para uma terra longínqua, só com a palavra de Deus. Ele não levou mais nada. Mas a Bíblia diz que quando ele volta para a casa do pai, ele volta com uma esposa, ele volta com camelos, ele volta com ovelhas, vacas, ele volta rico. A palavra de Deus, amada igreja, materializou tudo isso na vida de Jacó. Olha o poder da promessa de Deus. Quando nós olhamos a vida de José no Egito, aquele homem que foi vendido como escravo no Egito, e ele se tornou o rei lá do Egito. Deus nunca chamou os fortes, Deus nunca chamou os capacitados. Foi exatamente isso que dentro da tua família, talvez você era o mais problemático, era aquela pessoa na tua família que ninguém dava nada por você, porque a Bíblia diz que do pó ele levanta os necessitados e faz sentar no lugar de príncipe. Veja a vida de Davi. Israel não tinha mais rei, porque Saul tinha perdido a autoridade de rei. E quem Deus escolheu para estabelecer o lugar de Saul? Davi. E onde estava Davi? Davi estava lá na família de Jessé. Era 8 irmãos com ele. E Davi era o menor da casa de Jessé. E a Bíblia diz que Deus levanta o menor da casa de Jessé para se tornar rei de Israel.
A maior dificuldade que a igreja tem nos dias de hoje é de compreender a palavra de Deus, igreja. A palavra de Deus, quando ela não é compreendida pelo cristão, pela igreja, a igreja acaba sofrendo, perecendo, porque não conhece a palavra de Deus. Uma coisa é ter informação de Deus, outra coisa é compreender que além de eu ser chamado por Deus, o Senhor me escolheu. Que maravilha, igreja. Nós fomos escolhidos por Deus. Qual foi o objetivo que o Senhor nos escolheu? Para que o Senhor nos escolheu? Será que o Senhor nos tirou lá das trevas? Como a palavra diz, lá em Efésios capítulo 1, me parece, versículo 14, que o Senhor nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Nós temos a luz de Deus. Nós temos a promessa de Deus. Nós temos o nome do Senhor Jesus. E para que o Senhor nos escolheu? Qual o objetivo? Que o Senhor te tirou e nos tirou das densas trevas. Um dia nós éramos escravos. Nós éramos escravos da bebida, e outros escravos da droga, muitos escravos da prostituição, muitos escravos da enfermidade. O Senhor nos resgatou dessas trevas. O Senhor nos deu autoridade sobre as trevas. O Senhor nos deu poder sobre todos os poderes das trevas. No livro de Mateus, capítulo 10, a palavra diz, quando o Senhor, Ele chamou os seus discípulos, Ele deu poder sobre os espíritos malignos. O Senhor, amada igreja, está formando um exército aqui na face dessa terra. O Senhor está levantando homens e mulheres. O Senhor está capacitando aqueles que não é capaz. Muitas das vezes, quantas vezes você diz: Deus, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Deus, tudo está travado em minha vida. Senhor, travou tudo. Mas eu quero dizer, Senhor, ainda que minhas forças forem embora, porque eu compreendo através da tua promessa, quando as forças humanas terminar, a força de Deus, Ele começa dentro de nós. Nós não somos derrotados. O Senhor nos estabeleceu, amada igreja. O império das trevas não tem poder contra aqueles que têm o chamado de Deus. Por isso que nós precisamos compreender a palavra, amada igreja, que o Senhor nos outorgou e nos deu autoridade sobre todas as batalhas no mundo espiritual. Por quê? Porque todos os dias nós enfrentamos inimigos invisíveis, ou não é? Todos os dias, todos os instantes, nós enfrentamos inimigos invisíveis que usam armas invisíveis para tentar nos destruir. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 10. A palavra diz, amada igreja, que meu povo perece porque lhe falta conhecimento da palavra. A palavra de Deus, amada igreja, é capaz de mudar uma situação.
A palavra de Deus é capaz de curar o enfermo. A palavra de Deus é capaz de libertar uma pessoa endemoniada, uma pessoa que está nas trevas. A palavra de Deus é capaz de transformar o nosso ser de dentro para fora. É a palavra de Deus que tem esse poder. Pastor, quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus, amada igreja, no hebraico, chama-se Logos. Logos quer dizer a palavra. E quem é a palavra? Deus. No livro de João, capítulo 1, versículo 14. A palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso quer dizer, a palavra é Deus. E Deus agora se transforma em carne. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne. Mateus capítulo 10. A palavra do Senhor diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, Jesus chamou quantos? 12 discípulos. Quando Jesus chama os discípulos, Jesus tem um propósito na vida dos discípulos. E quando Jesus chama os discípulos, a palavra diz: deu-lhes poder sobre os espíritos o quê? Então isso quer dizer, igreja, que nós temos o poder de Deus contra todos os espíritos malignos. Compreenda isso, igreja. Pastor, e esses espíritos malignos, onde eles agem? Como ele age? Como ele se esconde? Como eles não querem ser vistos pela igreja do Senhor? Quantas das vezes espíritos malignos estão camuflados através de problemas? O ser humano olha para a sua vida e só vê problemas. E trata os problemas o tempo todo como problemas. Como ele não quer ser visto. Porque ele sabe que quando um crente percebe que percebeu ele, imagina o que ele diz: o crente me percebeu, agora vem fogo. Esse crente agora vai orar. Esse crente agora vai estender as mãos. Vai sair poder dele. Este crente tem fogo, tem luz. Ele me enxergou, ele me viu. Ele não vê o problema, ele vê a causa do problema. E assim, igreja, foi para isso que o Senhor nos chamou. Nos deu poder contra todos os espíritos malignos. Não foi contra alguns espíritos malignos. Todos. Existe muito mais deles aqui na terra do que ser humano. E aonde tem um ser humano, ele está ali presente. Como 1 Pedro 5:8 diz: que ele está em busca, amada igreja. Ele range os dentes de ódio, querendo nos tragar. Rugindo como leão. Ele não é um leão, ele está rugindo como leão, tentando nos tragar. A palavra diz que o anjo do Senhor está ao nosso lado, ao nosso redor,
e Ele está ao nosso derredor. Se Deus permitisse que os nossos olhos se abrissem no mundo espiritual, vocês não teriam ideia o que é que nós estaríamos vendo agora. Vocês não teriam ideia o que é que vocês estavam enxergando ao chegar na sua casa, ao entrar dentro da tua casa. Eles estão em todos os lugares, porque Ele nos odeia. Ele não quer que a igreja do Senhor compreenda esta palavra. Ele não quer que você compreenda que o Senhor lhe deu poder sobre todos eles. Ele não quer que você reconheça isso. Ele quer você com medo. Ele quer ver você tremendo na base. Ele quer nos amedrontar através dos problemas. Ele quer nos amedrontar através das dificuldades. Ele quer nos amedrontar através dos seus enviados das trevas, para tentar nos humilhar, para tentar nos afrontar, para tentar abrir a sua boca e ferir o nosso coração. É isso que ele está trabalhando. Não tem para onde correr, igreja. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou vamos ficar com os nossos nervos abalados de tantos e tantos problemas que está surgindo constantemente na nossa vida. Ou nós aprendemos a confiar e se agarrar na palavra de Deus, ou nós não teremos estruturas para enfrentar problemas que virão pela frente. Como que você encara o problema que está vindo sobre você? Apenas como um problema? Apenas como um problema na tua esposa, um problema no teu marido, um problema no teu filho, o problema do governo, o problema de uma enfermidade, o problema de desemprego? Até quando, amada igreja? A gente não vai crescer espiritualmente e compreender a palavra, que nós somos um ser espiritual, estamos inseridos nesse mundo espiritual e nós desconhecemos o mundo que nós vivemos. É como se você mora aqui no Paraíso do Sul, é como se você mora aqui em Aracaju e não conhece nada, e se sair você vai se perder. Eu não posso desconhecer o mundo que eu vivo, o mundo que eu estou inserido. Por quê, pastor? Porque eu sou um ser espiritual. E os meus inimigos são espirituais. E as armas dos meus inimigos e dos nossos inimigos são espirituais. Não existe nenhum armamento biológico, nenhum armamento químico, não existe nenhum armamento atômico, nenhuma ogiva nuclear é capaz de matar um demônio. Nada físico destrói espíritos malignos. Eles são tão invisíveis que não existe microscópico, não existe ressonância magnética para detectar uma ação maligna. O mundo espiritual, ele é complexo. E se nós não conhecermos, como diz o livro de Oséias capítulo 4 e 6, por falta de conhecimento, não é o conhecimento teológico, não é o conhecimento intelectual, é o conhecimento do universo espiritual. Jesus chama os discípulos, dá poder sobre eles. Não foi para lutar com as pessoas. Jesus não capacitou os seus discípulos para sair dando porrada nas pessoas,
para brigar com o ser humano. Jesus deu poder aos discípulos, especificamente contra todos os espíritos malignos. Crente, povo de Deus, não desconheça o seu inimigo. Não dê brecha para ele. Não abra porta para ele. Não dê lugar para ele. Fecha todas as portas. Ainda um crente com o Espírito Santo, ainda um cristão cheio do Espírito Santo, mesmo assim, a vida, parte da vida, pode estar sendo bloqueado por esses inimigos visíveis, por conta de ilegalidade. Pastor, por que eu tenho lutado na minha vida, pastor, eu não consigo vencer? Porque a minha vida, pastor, parece mais um saco de pancada. Por quê, pastor? Porque há tanto problema na minha vida, pastor, eu estou lutando para sair de um buraco. Quando eu imagino que estou saindo, pastor, eu caio num buraco mais profundo ainda, pastor. Porque minha vida é assim, pastor. Eu olho para trás, eu só vejo dor, sofrimento, perdas. E aí muitos olham para o lado e dizem: Deus, o que foi que eu fiz de errado, Deus? Eu não matei, eu não roubei, eu não sou uma mal pessoa. O diabo não está preocupado se você é mal pessoa. Ele não está preocupado se você é intelectual. Ele não está preocupado se é pastor, se é missionário, se é missionária, diaconisa, diácono. Ele não está preocupado com isso, porque ele não respeita o homem. O diabo respeita. É a autoridade de Deus no homem. Amém, igreja? E dentro de uma batalha espiritual, ou nós expulsamos ele do nosso território, ou ele expulsa a gente. Não existe um campo de batalha neutro. Não existe isso. Não, pastor, eu estou em cima do muro. Não existe isso para Deus, ao mundo espiritual. Compreenda que é o nosso corpo físico que dá legalidade ao espiritual. O espiritual tem legalidade com o físico. Por isso que nós, igreja, por isso que um ser humano, ou ele está sob influência do reino de Deus, ou ele está sob influência do reino das trevas. Não, pastor, eu estou neutro, eu estou em cima do muro. Não existe isso. Queira você compreender ou não, a batalha é espiritual. O que é que surgiu primeiro? O físico ou o espiritual? O físico surgiu do espiritual. Quem foi primeiro criado? Os céus ou a terra? O céu, depois a terra. O físico veio do espiritual. Isso quer dizer que todas as coisas que acontecem no mundo físico já aconteceu no espiritual. Jesus chamou os 12 discípulos. E além de dar poder sobre os espíritos malignos, vocês estão compreendendo que a nossa luta é contra os inimigos invisíveis? Ele tenta nos bloquear. Ele tenta, até no momento de sono, tirar o nosso sono, perturbar a nossa vida. Ele tenta nos atacar 24 horas. A Bíblia fala de dardos inflamados, de seta que voa ao meio-dia. Não desconheça isso, crentes. Porque se você desconhecer o mundo espiritual, é tudo que esses espíritos malignos querem. É que você não descubra
que você não se aprofunde, que você não estude a palavra de Deus. Um país, quando ele está em batalha, em guerra com outro país, o que é que faz os países? Ele manda espiã. Existem agentes secretos para tentar descobrir naquele país qual o ponto fraco, que tipo de armamento estão usando. Um lutador, quando ele vai para a competição, antes ele estuda o seu adversário, o ponto fraco do adversário. Como é que nós estamos numa batalha constante, diária, e você não estuda o teu adversário, você não conhece o teu adversário, você não sabe com quem está lutando? Por isso que tem muitos crentes que só está apanhando na batalha espiritual. Quando Jesus chama, ele dá poder aos seus discípulos. E além de ele dar poder, a Bíblia diz, para expulsar ele. Não é dizer, espírito maligno, por favor, saia do meu território. Espírito maligno, por favor, não é isso. Expulsar, violência, arrancar fora. Mas aí não é comigo, pastor. Dentro de um embate no mundo espiritual, vence o mais forte. Eu não posso lutar com os meus inimigos e estar mais fraco do que ele. Dentro de uma batalha espiritual, os nossos inimigos, eles não podem estar mais fortes do que nós. Eis a razão porque há muitas lutas na vida de um crente que está bloqueado. Apanha na saúde, apanha na família, apanha em muitas partes da vida. O que é que faz quando o crente apanha tanto? Muitas das vezes ele se faz ou se fazem de coitadinhos para chamar a atenção de Deus. Eu quero te dizer, igreja, a luta que você está passando, o problema que está sobre os teus caminhos, sobre a tua família, lembre-se que por trás deste problema tem uma causa. E esta causa, se não for compreendida, este problema vai sempre virando bola de neve. Ele vai se avolumando. O ser humano não vai suportando. É como hoje, me ligou uma mulher desesperada, pastor, eu estou disposta a tirar minha vida. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu já não tirei minha vida hoje, porque o pensamento a noite toda eu não dormi pensando em tirar minha vida. Mas o que me corroía dentro de mim é que eu tenho 2 filhinhos pequenos. E aí batia a preocupação. E os meus filhos? Mas já pensei também em envenenar os meus filhos. A que ponto chega um ser humano a esse estágio da vida, a esse patamar de batalha espiritual? Você que um dia já passou por situações de pensar em tirar sua própria vida, não é fácil. A alma está em conflito. É a misericórdia de Deus que sustenta. Não cai porque a mão de Deus está sustentando. Eu fico imaginando uma pessoa, quando ela vai para tirar a sua vida, o que é que se passa pela cabeça? Os conflitos que passam pela cabeça. Eu imagino que esta pessoa, ela tem um momento de uma falsa paz. Uma sensação de uma falsa paz. Ei, tira a sua vida. Acaba. Você morrendo, o sofrimento vai acabar. Está vendo que você está sofrendo? Está vendo que você não aguenta mais tanto sofrer? Igreja, a pior mentira do diabo é essa.
Porque o ser humano não consegue matar ele mesmo. Ele mata o seu corpo. Ele não consegue matar a sua alma. Ele é um ser espiritual. E o homem, por ser um ser, porque só assim eu levo a tua alma para o inferno. Se todos os suicídios soubessem o que é o inferno, eles pensariam 1000 vezes antes de tirar sua própria vida. Se matam é porque não conhecem o inferno. A batalha espiritual está em todos os lugares, dentro da casa, da família, do casamento, da vida conjugal, dos filhos, dos negócios, do financeiro, da saúde. Quantas e quantas enfermidades. Ontem me ligou uma mulher. O marido pensou que ela ia morrer. O coração estava capaz de estourar. Esta mulher suava igual pano de cuscuz. Mas obra do Senhor. Ela lembra de mim e liga. Não foi nem ela, foi o marido que ligou. E uma simples oração foi o suficiente para afastar aquele demônio que estava tentando matar aquela mulher. E logo, logo, ao sair esse espírito maligno, automaticamente ela sente um refrigério na alma. Ela começa a chorar. Ela começa a agradecer a Deus. Este marido que nem com remédio controlado dormia. E ela me liga hoje. Diz: pastor, já é 8 horas da manhã e meu marido mandou apagar a luz porque ele quer dormir mais. Porque estavam atormentados. Porque havia inimigos espirituais que eles não viam. Mas eles estavam sofrendo amargamente. É isso que acontece no dia a dia, amada igreja. A gente esquece que o Senhor nos deu poder e autoridade sobre os espíritos malignos e para expulsar, para curar as enfermidades. E nós não podemos compreender isso, amada igreja, de uma forma errada. O Senhor é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aquilo que Ele fez, Ele vai fazer hoje, vai fazer amanhã na vida daqueles que crer. Ou até quando? Você vai tratar o problema da sua vida como apenas um problema. Por isso que muitos hoje estão de cabelos brancos, olhando para trás, e estão dizendo: até hoje eu não consegui resolver esse problema. Apenas os problemas afundaram as pessoas, destruíram famílias, destruíram saúde. Mas no dia, amada igreja, que passamos a compreender o poder da palavra de Deus, o Senhor nos deu autoridade para dizer essas enfermidades, esses espíritos malignos, cai fora. Lembre-se que esses inimigos espirituais, invisíveis, a olhar para nós, ele não respeita nós. Ele respeita a autoridade de Deus dentro de nós. Qual o grau de comprometimento que nós temos com a palavra de Deus? Quanto mais comprometimento com a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai agir no nosso espírito com a mesma intensidade que nós temos com a palavra de Deus. Por isso que diz a Bíblia: voltai para mim e eu voltarei para vós. Se você se lançar de corpo e alma nos braços do Senhor, o Senhor também vai se lançar totalmente para você. Porque recebemos de Deus aquilo que nós damos para Deus. Estão compreendendo, igreja? Que nós fomos chamados pelo Senhor. E o Senhor, além dele ter me chamado, ele me escolheu. E até hoje, eu não perguntei para Deus para que foi que ele me escolheu. Muitos crentes hoje
estão dentro da igreja e não sabem para que Jesus te escolheu. Será para esquentar bancos? Será apenas para participar do culto? O Senhor nos chamou para uma obra específica, amada igreja, para produzir para o reino de Deus. O Senhor nos deu a salvação, mas não é só isso que Ele quer que nos deu. Ele quer que além da salvação, a gente cresça, desenvolva na salvação. Por isso que a Bíblia diz, crescei no Espírito. Cada um de vocês sabe o que está dentro do teu coração. A angústia, a dor, a dificuldade que vocês têm enfrentado. Talvez aqueles problemas que estão mexendo com seus nervos. E quando mexe com os nervos, se não tiver cuidado, vai entrar em total desespero. E para acalmar esses nervos, tem que psiquiatra, psicólogos e quem sabe muitos ficarem dependentes o resto da vida. Precisamos reagir. Ainda que seja uma dorzinha de cabeça, ainda que seja uma tontura, ainda que seja um problema de saúde bem bobo, precisamos usar a autoridade que Deus nos deu e dar voz a isso, para que no Espírito seja materializado pela palavra de Deus. Amém, igreja? Eu não sei como muitos de vocês chegaram aqui. Pastor, problema por aqui, pastor. Eu não aguento mais, pastor. Se vocês estão aqui hoje, porque muitos planejaram estar aqui hoje e não conseguiram. Tem crente que para vir às quinta-feira para a igreja é o maior sacrifício do mundo. É batalhas. É luta. Tem muitos que nem conseguem chegar às quinta-feira. A palavra diz que muitos são chamados, mas pouco é escolhido. Por quê? Porque são poucos que querem dar ouvido à voz de Deus. São poucos o que querem tomar uma decisão para andar com Cristo. São poucos que querem compromisso com o Senhor. São poucos que estão dispostos apenas mergulhar no abençoador e agarrar Ele. E dizer, Jesus, eu não vou te soltar mais. Eu não vou te soltar mais, Senhor. Mas muitos querem as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor, amada igreja, ela vem, mas ela pode ir embora. O que precisamos compreender é que nós queremos todos os dias estar com o abençoador. Viver a nossa vida com o abençoador, que é Jesus. E esta comunhão com o abençoador, que é Jesus, vai nos trazer uma consequência, que serão as bênçãos de Deus que virão sobre a nossa vida. Sem menos você esperar, você está recebendo uma bênção de Deus. Porque você aprendeu a confiar no abençoador.